Fala galera que me acompanha aqui mais esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um tema. é, Hoje eu quero falar sobre. Na verdade é uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta a você. Alguém te deve alguma coisa? Seus pais devem você alguma coisa? Hoje eu quero falar sobre o seguinte. Eu você deve viver a sua vida como se ninguém devesse nada a você. Como assim? Como assim? Porque quando você tem a necessidade de ter uma recompensa, de ter algo, de que alguém, quando você tem a sensação de que alguém está devendo a você, de que alguém fez algo a você, algo mal, por exemplo, alguém lhe prejudicou de alguma forma, você, você coloca como se fosse uma desculpa de ter acontecido algo para você não melhorar na sua vida. Por exemplo, sei lá, quando você era pequeno, seu pai brigava com você, seu pai batia em você. Aí hoje você cresceu e hoje é, você culpa o seu pai por ter feito isso, aquilo outro, é, e pelo seu insucesso no momento atual. Então, por você ter uma carência interna, você acaba não progredindo da forma como deveria, porque você fica com esse bloqueio guardado dentro de você. Tem um livro muito interessante do Adler, me esqueci o nome completo dele, mas é um terapeuta, psicólogo muito renomado, muito conhecido. É muito interessante, de verdade, esse livro, muito bom. Se não me engano, é A Coragem de Não Agradar, que ele fala justamente sobre isso, sobre, sobre que muitas vezes a gente tem a necessidade de pôr a culpa em alguém pelos nossos insucessos, como se alguém tivesse devendo a gente, como se alguém tivesse em débito com a gente não melhora a nossa vida por culpa daquela situação, por culpa daquela pessoa, sejam nossos pais, principalmente os nossos pais, porque muitos dos nossos bloqueios, muitos das nossas questões internas, a gente julga como se fosse culpa do nosso relacionamento com eles, pela nossa infância e tudo mais. Então, esse livro é muito bom, muito interessante mesmo, que ele fala sobre a gente usar tudo isso como desculpa, né? E a partir do momento que a gente tira essas desculpas da nossa vida, a gente realmente começa a assumir a responsabilidade e a gente, de certo modo, é curado das nossas feridas emocionais do passado, né? Eu sei que pode não ser tão fácil assim para muitas pessoas, mas mas eu acredito também que muitas pessoas, a partir do momento que elas assumirem esse compromisso com a própria vida, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém, sem julgar o seu passado, julgar as pessoas, aquilo que fizeram na sua vida no passado, elas vão conseguir ter uma, uma um crescimento muito maior e vão conseguir se livrar dos bloqueios internos, de tudo aquilo que prendia elas ao passado, à estagnação e a sensação de não conseguir melhorar de vida, né? Então, é essa a mensagem de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Mas, de modo geral, amarrando aqui as ideias que eu falei, não culpe ninguém. Seja o absurdo qual for que você tenha passado na sua vida, até porque também na nossa infância a gente não tem um poder de escolha. Não tão, como é que se diz? É como se a gente sofresse realmente as influências do meio, né? E de certo modo, todas as coisas que a gente passa na nossa infância, de certo modo, elas foram programadas para acontecer, né? A gente teria de passar por uma situação assim, já que a gente não tem o poder de escolha sobre aquilo ter que acontecer ou não na nossa vida. Então, por exemplo, se você pega um mapa astral de uma pessoa, você percebe que existem quadraturas, você percebe que existem posicionamentos que de certo modo refletem algum tipo de situação, de desencadeamento de situação, é, que seja difícil na infância da pessoa, enfim, tudo mais, que inevitavelmente vai levar a algum certo caminho.
né? Então, mas a questão não é essa, a questão é como a gente lida com as situações que nos acontecem. Ou a gente, porque por exemplo, porque assim, quanto mais difícil o teu trauma, quanto mais difícil a tua situação, quanto mais doloroso o teu processo, maior a tua força. Por quê? Porque para superar você vai ter que desenvolver mais força, você vai ter que desenvolver mais estratégia, você vai ter que desenvolver uma capacidade interna muito mais forte do que aquele que não passou por um processo doloroso. Então você vai ser uma pessoa muito mais capacitada, muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais sábia e vai ter uma experiência muito melhor. Então, é aquela famosa frase, né? Não é bem uma frase, mas é uma realidade, né? Que o processo do ouro, né? A purificação do ouro, onde quanto mais o fogo mais quente, ele é mais puro é o ouro, né? O processo do ouro é bastante, é passado pelo processo, é um nome alquímico que se dá, que eu esqueci, enfim, calcinátil parece, que se dá para o nome do processo, o nome alquímico do processo de queima do ouro para que ele seja purificado cada vez mais e fique cada vez mais puro pelo processo do fogo, né? Então, a mensagem é essa, pessoal. Leiam esse livro é muito bom, do Adler. Eu me esqueci o outro nome dele, o nome. Eu esqueci. Enfim, A Coragem de Não Agradar é muito bom, para que a gente possa nos livrar das desculpas que nos levam à procrastinação, que nos levam à estagnação e não permitem que a gente desenvolva na vida, né? Culpando as outras pessoas e no fundo quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos. E a única pessoa que pode mudar a nossa vida, modificar de verdade, somos nós mesmos também. Então, não viva como se ninguém devesse nada a você, mesmo que deva, entre aspas. Mesmo que deva alguma coisa, viva como se não devesse, porque no final das contas é você com você mesmo. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, escreve o comentário e até o próximo. Valeu, galerinha.